matéria de homilética, né, a ciência que trata aí da proclamação da palavra de Deus. Então, estamos especificamente falando de homilética bíblica, tá ok? E para contribuir com o nosso conhecimento, eu vou trazer aqui mais uma leitura nesse livro que eu recomendo a todos, um livro maravilhoso, na verdade um livreto, um livro bem pequeno. Deixa eu ver aqui qual é a quantidade de páginas deste livro. É um livro bem pequeno mesmo, 81 páginas, um livro preço bem acessível. O título é A Proclamação do Evangelho, o autor é Karl Barth, como está aí na imagem, tá ok? E eu vou fazer a leitura aqui de algumas páginas, da página 21 até a 23, um texto que vai com certeza enriquecer muito a sua vida. Então, dando início aqui na leitura, página 21 do livro A Proclamação do Evangelho de Karl Barth. Nossa pregação não é qualitativamente diferente da dos profetas e apóstolos que viram e tocaram, conforme ele dá uma ênfase aqui, ainda que difira no fato de que se produz em outro momento da história, não no sentido da qualidade com que nos empenhamos, nos dedicamos a essa proclamação, porque podemos também, como estes homens de Deus se entregaram nessa tarefa, podemos também nos entregar com tal ímpeto, né, tal dedicação, mesmo que o momento histórico seja outro. Então, necessariamente, teremos que fazer aí uma adaptação. Os profetas e os apóstolos se situam no momento da revelação, no momento da revelação histórica, cujo documento é a Escritura. Nós damos testemunho da revelação. Então, esta é a condição deles. E essa é a nossa condição. Enquanto uns estavam interagindo, né, estavam sendo usados por Deus como instrumentos para produzir esta revelação, este conhecimento bíblico, que é a autoridade para a nossa vida, nós nos encontramos perante Ele como aqueles que, tendo recebido, sendo portadores desse conhecimento, dessa palavra divina revelada, somos então proclamadores dela, testificamos acerca dela, né, vemos a sua eficácia na nossa vida e proclamamos ela tanto com uma questão, vamos dizer assim, teórico, uma questão de elaborar um sermão e proclamar, ou elaborar um estudo e aplicar esse estudo, mas talvez mais importante do que isso, nós vivenciamos esta palavra e ao colocá-la em ação, em prática na nossa vida, estamos ensinando ela da forma mais eficaz possível, que é vivendo-a. Quando estamos vivendo a palavra de Deus, estamos também pregando a palavra de Deus com a nossa própria vida. Então, damos testemunho da sua eficácia, da sua verdade, quando ela é verdade na nossa vida. Tá certo? Me perdoe pela tosse aí, minha garganta está muito ruim, mas vamos dar sequência. Porém, se Deus fala servindo-se da nossa palavra, então de fato cumpre-se este acontecimento. Profetas e apóstolos estão aí, mesmo que seja um simples pastor que fale. Veja, é um simples pastor que está fazendo uso da palavra, que está proclamando a palavra. Uma pessoa que não é dotada de um alto título ou de conhecimento acadêmico tão vasto, tão profundo, mas por estar empenhado, estar envolvido, dedicado, com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação, ter um relacionamento com Deus na mesma profundidade com que tinham esses personagens aos quais ele está proclamando, dos quais está mencionando, ele torna-se também um profeta, um apóstolo. Ele não precisa de uma carteirinha de apóstolo, ele não precisa de um cargo de apóstolo. Ele está exercendo o apostolado. A importância que Paulo tinha para a sua comunidade, a importância que esse simples homem tem no seio da sua comunidade quando ele vive a palavra de Deus na sua vida e quando ele a proclama com toda a dedicação com a qual o apóstolo Paulo também a proclamava. Talvez ele não terá a mesma complexidade de pensamento que Paulo tinha, mas ele certamente tem a mesma dedicação, o mesmo empenho. Então ele proclama as palavras com fidedignidade e ele tem a responsabilidade de não se aventurar, não entrar em questões que ele não tem condições de trazer um esclarecimento. Ele então se mantém dentro daquilo que ele tem condições de proclamar e isto fazendo de uma forma correta, respeitosa, dedicada, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a mesma importância. Então é isso que ele fala, os apóstolos, os profetas, eles estão aqui,
estão aqui no papel de serem proclamadores desse testemunho ao qual esses apóstolos e profetas da antiguidade também estavam envolvidos. Então tem a mesma importância que eles. Não obstante, devemos ignorar este papel e não considerarmos a nós mesmos como profetas. Se Cristo digna-se em se fazer presente por ocasião de nossa palavra, é precisamente porque aí há um ato do próprio Deus e não nosso. Essa consciência é fundamental. Quando alguém tenta fazer a si mesmo por apóstolo ou profeta, na verdade não está sendo. Na verdade não é. E aí temos sempre o referencial de Cristo. Se quiser ser o maior, seja o servo. Que alguns tomam isso como uma espécie de uma contrariedade, uma repreensão, mas eu tomo isso como uma orientação clara e precisa. Você quer, de fato, é a sua ambição ser o maior entre aqueles que servem a Deus, que estão envolvidos com o Evangelho? Seja o servo, porque é este que Deus vai valorizar. É este que Deus vai glorificar, que Deus vai honrar, que vai dar destaque, que vai capacitar para a obra. O servo, o servidor, aquele que se coloca a serviço dos seus irmãos, aquele que se dispõe, que se deixa gastar, como Paulo fala, que eu me deixarei gastar pelo Evangelho. Então aquele que se dispõe como servo é aquele que será por Deus honrado e será capacitado por Deus para servir cada vez melhor, estar ocupando posições de cada vez mais relevância para o reino de Deus. Não necessariamente para uma instituição, para uma organização, mas para o reino de Deus, para o grande reino de Deus na terra, que é encabeçado por Cristo Jesus. A sua liderança suprema é Cristo, e ele é membro desse corpo de Cristo, que é a igreja mística, a igreja dos salvos, tá certo? E como tal, desempenhando sua função de servo por Deus, ele é honrado e é usado por Deus para desempenhar esta obra, esse papel de uma forma muito importante. Então, dando continuidade aqui, é Cristo, né, que indigna-se de fazer presente por ocasião da nossa palavra. É precisamente porque aí há um ato do próprio Deus e não nosso. O fato de que as coisas se sucedem assim tira do pregador todo o direito de fabricar o seu próprio programa. Quando o pregador se conscientiza do seu papel fundamental de ser um proclamador da palavra que não é dele, tá certo? Ser um comunicador das ideias que foram trazidas por meio de revelação, de ser um instrumento pelo qual Deus se faz presente entre nós. Então o pregador, quando se conscientiza disso, ele torna-se um proclamador eficaz, um pregador eficaz. A sua pregação, mesmo que não tenha todos os enfeites, as palavras difíceis, os exemplos mirabolantes, citações longas em grego, hebraico, aramaico, né, em tantas línguas quantas mais os pregadores gostam de citar em cima dos púlpitos, mesmo que não tenha todos esses enfeites, essa pompa, essa circunstância, mas quando ele se humildemente se coloca como um servo e permite-se ser usado por Deus para proclamar a sua palavra, proclamar a palavra de Deus, a verdade de Deus, de Cristo, aí ele sim consegue atender à expectativa, à demanda, né, em ser um pregador de fato, ser um proclamador da palavra revelada de Deus. Agora, quando ele começa a endeusar-se e a estar admirado consigo mesmo, com o seu conhecimento, a sua sapiência, quando ele começa a se achar muito importante, ele começa também a querer que o seu nome apareça, o seu nome seja gravado, né? O seu nome seja mencionado. E aí, quando as pessoas querem fazer o seu próprio nome, acabam tomando para si algo que não lhes pertence, algo que não é dele. Querem imprimir a sua marca na igreja, sendo que na verdade deveriam eles mesmos ser parte integrante da igreja de Cristo e proclamar a palavra de Cristo e a marca dele, o nome dele ser centralizado, ser proclamado. Mas aí quando a pessoa se acha muito importante, quer tomar o lugar de Cristo e fazer com que a igreja se pareça consigo mesmo, que a igreja acate as suas ideias. Assim, toda empresa autônoma, né, toda empreitada, todo projeto autônomo, toda tentativa, tanto para um fim teórico, apresentar-se com um tema, um propósito, como para um fim prático, conduzir os ouvintes a uma atitude determinada, não seria mais que um atentado contra
o que Deus quer fazer por meio da pregação. Quantos movimentos, quantas igrejas, ditas igrejas, entre aspas, né? Quantos movimentos têm se levantado e têm servido à mera manipulação de grupos que têm interesses escusos, cujo interesse não está na salvação das almas, cujo interesse não está na glorificação de Deus, cujo interesse não é que Cristo seja o centro da situação, mas sim que eles sejam tidos como pessoas relevantes, pessoas de alto grau de importância, de autoridade, que sejam acatados a qualquer momento, em qualquer situação, não aceitam passar pelo escrutínio, passar pelo teste, né, da igreja, que as suas palavras sejam avaliadas, sejam pesadas, como as de Paulo foram pelos cristãos de Bereia, né, os bereanos, aos quais Paulo elogiou, mas por faltar neles a mesma segurança, o mesmo comprometimento que Paulo tinha com Cristo, com o Senhor, eles não se permitem tal situação. Eles querem que suas palavras sejam simplesmente acatadas, porque são revelação, uma revelação que não está na Escritura Sagrada, mas que foi lhes dada particularmente num monte, numa vigília, em algum lugar assim, né? Foi lhes dada diretamente pelo Senhor. Eles não se submetem à autoridade da Escritura revelada, mas eles querem constituir-se a própria Escritura. Eles querem que a sua pregação seja a própria Escritura, seus sonhos, suas revelações, né? São pessoas assim que têm empreendido esforços para constituir certos movimentos, angariar público, multidão, e a multidão adentrando seus templos, a sua pregação, a sua proclamação não está centralizada em Cristo nem na palavra revelada, mas sim nas suas próprias revelações e nas suas próprias sistematizações. A Bíblia Sagrada, mesmo que seja mencionada, ela é manipulada para que os seus interesses venham a cumprir-se. Muitas vezes os interesses que são valorizados desse movimento são enriquecimento, ou enriquecimento dos líderes, né, por meio de altas somas aí de doações que são obtidas por meio de propósitos diversos, né, pregações, ameaças, formas de manipulação, formas de induzir o povo a determinadas atitudes, coagir o povo, né, por meio ou do medo ou empolgados, né, com determinado propósito, desenvolver neles uma mente baseada na troca, né, baseada numa espécie de negociação com Deus, né, então trazem aí as suas ofertas esperando receber muito mais do que aquilo que deixaram, e com isso, né, enriquece essa determinada liderança, grupo, igreja, que assim está pensando que está proclamando a palavra de Deus, pelo menos diz que está, mas na verdade está proclamando seus próprios objetivos, seus próprios planos. E tudo isso é fruto do quê? Fruto de uma iniciativa, como ele diz aqui, uma empresa autônoma. Ou seja, alguém que pensa que ele não está submetido, ele não tem que se submeter, não tem que obedecer às diretrizes da palavra de Deus. Mas que ele, ao analisar a palavra, ele estabelece os próprios planos. Ele estabelece os próprios objetivos. Ele estabelece o que ele quer alcançar. Quais serão os objetivos a buscar, né? Aquilo que ele quer desenvolver, que venha da sua própria, suas ideias, né? Que venha das suas próprias decisões. Ele não é um servo, né? Ele não é um servo, ele não se coloca como servo. Ele se coloca acima e coloca-se como Senhor, e assim proclama não a palavra de Deus, mas as suas próprias palavras. A palavra de Deus aparece lá, mas simplesmente para ser manipulada e dá pretexto para que as suas ideias, sim, essas sejam enfatizadas. Não seria mais que um atentado contra Deus, contra o que Deus quer fazer por meio da pregação, que é a salvação das almas, né, o encontro, né, a reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo Jesus, o único que pode salvar. Então, o objetivo central da igreja em Cristo é a salvação das almas, porque esse é o objetivo de Cristo, que constituiu a igreja, que formou a igreja, que ordenou a igreja, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, tá certo? E aí, aquela mensagem também extraordinária, todo aquele que nele crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, os objetivos do reino foram traçados, e foram traçados por Cristo, aquele que é a cabeça da igreja, tá certo? Aquele que é o líder supremo, o líder máximo, aquele que deu origem a tudo isso com o seu próprio sangue. É no seu sangue que foi firmado o Novo Testamento.
o Novo Testamento firmado no meu sangue, tá certo? Então, os objetivos de Cristo são os objetivos predominantes. Os meus objetivos, meus propósitos, mesmo que para mim sejam importantes, não pode contrastar com os de Cristo, que é o meu líder, que é o meu Senhor, que é o meu mestre. Inclusive ele mesmo diz que vós tendes só um mestre, que sou eu, Cristo, o Senhor. Então veja, essas pessoas perderam essa noção. Elas simplesmente se deixaram levar pela sua própria vaidade, pelos seus próprios pensamentos. Se o pregador se impõe como tarefa expor uma certa ideia sob uma forma qualquer, inclusive se esta ideia for o resultado de uma exegese séria e adequada, vamos ver aqui na continuidade, em tal caso não é a escritura mesma, que fala, senão que se fala sobre ela. Não é a escritura mesma que fala, senão que se fala sobre ela. Como, por exemplo, falando acerca dos fariseus, que foram personagens importantes do Novo Testamento, elogiáveis em algumas circunstâncias, né? Eram estudiosos da lei, eram professores, mas, por outro lado, muito criticáveis no sentido de que eles se afastaram da pureza, da centralidade da Torá, da Bíblia Sagrada, da lei de Deus. Quando eles, por exemplo, um preceito que regia entre eles, construíram um muro em torno da Torá, que são as suas doutrinas, chamadas por Cristo de doutrinas de homens. Então Cristo nunca entrou em conflito com a Sagrada Escritura. Ele disse, não cairá um jota ou um tio sem que tudo se cumpra. Eu não vim abrogar a lei, mas fazê-la cumprir. Cristo nunca teve conflitos com a lei. Cristo cumpriu a lei em si mesmo, e nós somos cumpridores da lei através de Cristo. Então nunca houve um conflito entre Cristo e a lei, como não há entre a igreja e a lei também. Agora, há conflito sim entre as leis de homens estabelecidas por certas lideranças que querem impô-las como verdade no mesmo nível da Escritura Sagrada. E isso não devemos nos manter cativos a isso. E muitas lideranças da atualidade não agem diferente dos fariseus. Eles se afastaram totalmente da Escritura e, na verdade, o que proclamam não é a própria Escritura, mas o seu pensamento sobre ela, o seu achismo, as suas ideias, a sua interpretação da Escritura, que muitas das vezes está divorciada de uma exegese séria. Muitas das vezes é uma exegese, ou seja, ele transporta para dentro da Escritura aquilo que ele quer ver, ou ele seleciona apenas os textos que atendem aos seus interesses. Então a Escritura está submetida a interesses externos a ela, que foram de antemão traçados por uma liderança que vai somente escolher os textos que atendam às suas ideias, aos seus propósitos, aos seus objetivos. E aí, lendo esses textos, pensa estar dando fundamento bíblico às suas ideias, quando na verdade está apenas selecionando da Escritura aquilo que é de seu interesse, ou está simplesmente distorcendo, como muitos movimentos fazem. Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormon, simplesmente distorcem a Bíblia na maior. Testemunho de Jeová, inclusive, adulteram a Bíblia. E aí temos aí a Adventista do Sétimo Dia entrando também por esse caminho, trazendo uma Bíblia Sagrada aí que está alterada, em alguns textos. Para ser positiva, a pregação deve ser uma explicação da Escritura. E aí entra a importância dessa leitura em relação àquilo que vamos trazer agora em relação à homilética, né? Quando vamos falar da abordagem expositiva. O sermão expositivo é e deve ser uma explicação da Escritura. E não deve ficar fora dos púlpitos, deve ser uma ferramenta de uso constante de pastores, de estudiosos, de teólogos, de pessoas que se empenham em entregar a Escritura Sagrada na íntegra, que não adianta uma igreja dizer que prega a Bíblia, mas prega somente porções bíblicas que são do interesse de sua liderança. A Bíblia Sagrada deve ser pregada na íntegra, e esse deve ser o compromisso da igreja. Mesmo os textos que são mais provocativos, mesmo os textos que confrontam as pessoas, que muitas das vezes vão afugentar alguns que não tinham interesse sério, que não queriam ter compromisso com Deus,
mas que serão confrontados com a palavra de Deus, e que muitas das vezes trará alguns prejuízos até à igreja. Mas é o seu papel, é a sua missão proclamar, pregar a Bíblia Sagrada na íntegra. Pregar, ensinar, explicar, né? Então expor o texto bíblico da maneira mais clara possível, trazendo uma explicação de modo que todos venham ter acesso a esse conhecimento. A Bíblia Sagrada seja de fato entregue na íntegra e de uma forma clara, para que todos possam ser beneficiados desse conhecimento. Não tenho eu que falar sobre, senão de, tirando da Escritura o que digo. Não tenho que dizer, senão repetir, ou seja, ser de fato um atalaia, aquele que comunica a mensagem, a fim de que só Deus fale, Então muitas pessoas acabam se perdendo no seu brilhantismo. São pessoas que de fato são inteligentes, têm um pensamento muito complexo, têm coisas interessantes a comunicar. Mas o púlpito da igreja não é lugar de se comunicar simplesmente coisas por serem interessantes, por serem coisas brilhantes, serem coisas que deixam as pessoas estupefatas. O púlpito da igreja é o local onde se proclama a palavra de Deus, é onde se comunica a palavra de Deus na íntegra. Então a palavra de Deus é revelada, é teopneustos e é infalível. Então é a palavra de Deus que nos corrige, é a palavra de Deus que nos limpa. Cristo falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É pela palavra, né? Não são por filosofias, poesias, músicas, é pela palavra. Então o nosso papel é esse. Se você tem espaço no ambiente acadêmico, numa rádio, numa TV, num vídeo do YouTube para falar sobre coisas interessantes, faça uso. Mas o culto da igreja não é lugar de falar coisas interessantes, engraçadinhas ou curiosas. É o lugar de se proclamar a palavra de Deus na íntegra, entregá-la com responsabilidade, compromisso e subordinado à Escritura Sagrada, a fim de que só Deus fale. E Deus fala por meio da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia é aberta e é comunicada de uma forma responsável, correta, é Deus falando. É a profecia revelada, é a boca de Deus falando. Nenhum tema, nenhum propósito tirado do seu próprio saber deve intervir. Talvez posteriormente tenha que me perguntar se não me deixei influenciar por uma ideia própria, pessoal, ou se não tive a intenção de chegar a uma unidade que somente Deus poderia produzir. De qualquer forma, sigamos a direção que é peculiar ao texto, mantendo-nos nele, no texto sagrado, e não nos questionemos sobre o tema que poderia, segundo nos pareça, depreender-se do texto, ou seja, afastar-se do texto, usar o texto somente como um pretexto para fundamentar biblicamente uma elucubração humana. Ou seja, a pessoa usa o texto somente como um pequeno pretexto para incutir nele a sua própria filosofia. E aí o homileta, a pessoa que está trabalhando nesse papel fundamental de transmitir, de comunicar a palavra de Deus, tendo outras ferramentas que possam lhe proporcionar primeiro compreender o texto para depois proclamá-lo, deve fazer primeiro a exegese, ou seja, a exegese, através desta ferramenta, ele mergulha no texto para entender aquilo que o autor quis dizer, não aquilo que ele acha do texto, nem o que eu acho, nem o que você acha, o que o autor disse. Então, o que de fato o autor disse por meio das ferramentas da exegese, né? Se necessário for, mergulhar até os originais, buscar o significado das palavras no grego para o Novo Testamento, no hebraico para o Antigo, para obtendo conhecimento acerca daquilo que o autor de fato disse, poder proclamá-lo, utilizando-se ferramentas da hermenêutica, né? Parafraseando, usando as figuras de retórica, né? Entender o que é uma metáfora, entender o que é uma metonímia, poder aplicando essas ferramentas, entender a linguagem do texto, proclamá-la, e aí vem a homilética para te dizer que você tem que ser fiel à proclamação. Você tem que ser fiel às ideias que estão presentes no texto, tornar as ideias claras, é para isso que você está lá. Você está lá para proporcionar que aquelas ideias que estão ali presentes sejam de fato comunicadas, cheguem até o ouvinte, de forma clara, de forma que ele venha a ter o maior proveito possível daquilo que está sendo pregado. Na sequência, de qualquer forma, sigamos a direção que é peculiar ao texto, isso aqui já foi lido, segundo nos pareça, depender do texto, conforme ele alerta aqui.
Referente ao que acabamos de dizer, a escolha do texto pode apresentar-se justamente como um perigo. Quando se escolhe um texto acomodado ao tema que se prefere tratar, recorrer à Bíblia para tirar dela algo que esteja de acordo com os nossos pensamentos, a manipulação sobre o texto sagrado. E aí vemos, por exemplo, aquela palavra de Cristo, quando ele observa que as pessoas estão o seguindo, as pessoas estão o perseguindo por causa dos milagres de multiplicação de pães, e Cristo, para o bem deles, proclama a palavra em toda a sua ousadia, em toda a sua verdade, né? E aquela palavra acaba por confrontando alguns maus hábitos daquele povo, algumas distorções, e aquele povo vendo-se confrontado pela palavra de Deus, e não encontrando aquilo que haviam buscado, e eles não estavam buscando salvação, eles não estavam buscando comunhão com Deus, eles estavam buscando uma maneira fácil de se alimentar, ficar perto de Cristo para se beneficiar não daquilo que Ele é, mas daquilo que Ele tem, dos seus milagres, não da sua pessoa. Então aquelas pessoas viram que ali não havia mais propósito para que elas continuassem ali, porque na verdade elas nunca quiseram estar ali por causa da salvação, por causa de Cristo, por causa de Deus. Então eles foram afastados, porque a palavra de Deus pregada com toda a sua verdade os confrontou, e assim eles se afastaram. E Cristo não se viu intimidado diante disso. Ele, virando-se para os apóstolos, diz: quereis também? É onde Pedro, de uma maneira inspirada, maravilhosa, ele fala aquilo que todos nós gostaríamos de ter a oportunidade de falar. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, veja que ele havia compreendido qual é o valor. Qual é o valor? A igreja tem que entender que ela está na terra para proclamar a esta terra, a este mundo, nessas condições em que está, qual é o valor de Cristo, qual é o valor de Deus. Então, o valor de Cristo não é curar caroço, o valor de Cristo não é curar enfermidades, o valor de Cristo não é dar casa nova, nem carro novo, nem dinheiro, mesmo que essas coisas possam acontecer, podem vir, são milagres que podem acontecer, são bênçãos que podem vir sobre a vida das pessoas, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar central. Elas são periféricas, elas podem acontecer ou não. O principal é a salvação em Cristo Jesus, e a igreja tem que ser proclamadora dessa verdade. Tem que ser aquela que vem alertar, vem muitas das vezes até desafiar o povo por meio da pregação da palavra de Deus. É isso que Cristo fez, é isso que nos cabe também fazer. Veja só, e aí ele fala, algo que seja de acordo com nossos pensamentos, né? A palavra sendo manipulada para atender aos propósitos de uma determinada liderança. É já suficientemente perigoso ter que falar com um texto particular a uma comunidade também particular e em uma situação concreta. Nessa situação concreta pode suceder que Deus fale ou realize um milagre, porém não devemos incluir um milagre antecipadamente em nossa pregação. O alerta dele. De outra maneira, seria fácil para o pregador erigir-se em papa que se permite propor dentro de sua comunidade suas ideias pessoais, apresentando-as como palavra de Deus. Você percebeu aí qual foi o risco ao qual ele nos alertou? Esse milagre sendo colocado de antemão é como que alguém que está se fiando agora em resultados. Então existem muitos movimentos hoje que tornaram-se utilitaristas dessa forma. Então aquela terrível frase, né, e tão repetida, né? A sua igreja está dando certo? Na sua igreja as coisas funcionam? O que será que passa pela cabeça de uma liderança dessa? O que significa para ele uma igreja funcionar? Então ele fala, venha para a minha igreja que aqui as coisas acontecem. Que coisas são essas que estão acontecendo? Né? Por que ele coloca esse chamado? Por que ele faz essa propaganda desta forma, desta maneira? É aquilo que ele coloca aqui, alguém coloca um milagre antecipadamente, como que trazendo essa noção utilitarista de que ali você vai obter aquilo que você procura. É uma barganha. Ele está fazendo uma barganha. A barganha é: venha, traga o seu dinheiro e leve o seu milagre. É um mercado. Então eles fizeram da igreja deles um grande mercado. O evangelho é apenas um pequeno produto. Então, muitas das vezes é um pequeno chamariz. Às vezes o evangelho é só uma embalagem. Não é o principal, não é o conteúdo. O conteúdo é o quê? Aquilo que a pessoa buscava. O que você está buscando? Um marido, uma esposa, um namorado,
felicidade, né, quer se sentir alegre, quer sentir um arrepio, muitas das vezes é isso. O conteúdo é esse, o propósito é esse. E para chegar a esse propósito, manipula esse evangelho, fundamenta-se com um versículo isolado do seu contexto, constrói-se uma pregação toda baseada daquilo que o líder entende que seja certo, os seus propósitos, seus objetivos, e com isso trabalha-se com uma multidão que está disposta a fazer barganhas, né? Que ela não quer ter sua vida mudada, ter seus rumos alterados, ela não quer ter sua vida transformada, ela quer obter aquilo que procura. Então, aquilo que procura, na época de Cristo, a multidão queria comer pão, né? Queria comer pão, queria comer peixe de uma forma fácil, sem precisar trabalhar. E essas pessoas oferecem isso hoje, estão oferecendo isso hoje. É a tal da igreja que funciona, conforme eles gostam de colocar, de dizer, né? Eles querem dizer isso, que ali existe objeto de barganha. Então este líder, como ele disse aqui, coloca-se como que um papa, né? Que ao proclamar as suas ideias, estas são infalíveis e acatadas a pronto, né? Acatadas de pronto, principalmente aí pelos seus liderados, né? do seu grupo, e também pela grande multidão que ali vem, né? Em busca daquilo que ele promete. Como foi dito aqui, de outra maneira, seria fácil para o pregador erigir-se em papa, que se permite propor dentro de sua comunidade suas ideias pessoais, apresentando-as como palavra de Deus. Então mistura-se, e isso tem acontecido de uma forma muito grave. Você tem, por exemplo, Ellen G. White sendo colocado como um espírito de profecia, suas palavras sendo colocadas no mesmo patamar da Escritura. Os fariseus, e na atualidade os rabinos, que entendem que a Torá oral, o ensinamento dos mestres, dos sábios, tem tanto valor quanto os das Escrituras, e muitas das vezes são supervalorizados, são colocados acima até. As encíclicas, por exemplo, as encíclicas papais, que são tidas aí como infalíveis, né, foram colocadas aí como infalíveis. E no mesmo patamar estão muitos líderes de igrejas pentecostais, neopentecostais, alguns líderes até do ramo tradicional da reforma, que entendem que a sua filosofia, ou os seus propósitos, ou a sua revelação, ou o seu sonho, né, ou as suas ideias, ou a sua interpretação sobre a Escritura, está no mesmo patamar da Escritura, tem que ser acatado de pronto, tá certo? Sem questionamento. Não aceitam serem questionados, não aceitam serem contraditados. Tá? Muitos têm que se colocar desta forma, e esse é um grande risco. O proclamador da Escritura, ao angariar uma posição mais alta, ganhar mais habilidade, ganhar renome, ele tem sempre que tomar cuidado de si mesmo, cuidar de si mesmo para que esta doença não lhe atinja e ele comece a ter ilusão de poder. Essa ilusão de poder que conduziram tantos à queda e tantos prejuízos causam aí a proclamação bíblica, né, da palavra de Deus, que tem desperdiçado muitos talentos, né, que poderiam ser pessoas importantes aí para a obra de Deus, mas que se perderam no caminho. Vejamos agora o aspecto positivo dessa afirmação. A pregação deve conformar-se à revelação. Isso aqui eu acho extraordinário. A pregação deve conformar-se à revelação. Eu digo mais, a teologia deve conformar-se à revelação. Em alguns aspectos, a teologia se arroga numa posição superior à própria Bíblia. Vimos isso de uma forma muito clara na teologia liberal, quando passam a analisar a Bíblia com critérios anti-sobrenaturalistas, tá certo? Desmitologização da Escritura, conforme Bultmann assim entendia, e nada mais é do que pessoas se arrogando a serem superiores àquela palavra, àquela Escritura que foi nos transmitida por revelação, que foi nos entregue por revelação, conforme as testemunhas oculares assim declaram. Então, pessoas que se acham mais do que Mateus, se acham mais do que Lucas, mais do que Paulo, se colocam acima deles, se propõem a corrigi-los. E essas pessoas elas entraram numa ilusão de poder. Elas entendem que as suas ciências, sua filosofia, seus mecanismos de pesquisa são superiores à Escritura. Entendem que eles podem contraditar a Escritura, eles podem examiná-la, podem dissecá-la, né? Podem dizer que isso é uma fábula, isso aqui é engano, isso é erro.
E aí vemos que isso tem conduzido à queda, isso tem conduzido à destruição. Vemos que países que foram berço de grandes movimentos de evangelismo, de proclamação da palavra, têm passado por crises, têm passado por períodos tenebrosos, né? Muitas das igrejas morreram por causa desse alimento infectado, este alimento prejudicial, né? Então isso não é aceitável. Não é possível que nós permitamos que isso venha destruir a pureza da palavra, que isso venha destruir o espírito que é comunicado por meio da palavra. Vejamos agora o aspecto positivo, conforme eu já havia lido. Devemos partir do fato de que o próprio Deus quer revelar-se. É Ele quem quer dar testemunho de sua revelação, quem realiza e quer realizá-la. Desta maneira, a pregação tem lugar na obediência, escutando a vontade de Deus. Eis o acontecimento no qual o pregador encontra-se comprometido, que forma parte da sua vida e que dirige a sua pregação tanto em seu conteúdo como em sua forma. A pregação, como ele diz aqui, a pregação não é um ato neutro, nem uma ação entre dois sócios. Uma ação entre dois sócios pressupõe que os dois estão em patamar de igualdade. Então veja, muitas das vezes o teólogo liberal, o cientista, na sua ilusão de arrogância, de poder, quer se colocar no patamar de igualdade em relação a Deus e corrigir a sua revelação. E aí onde encontra-se o erro. Nunca logrará êxito com esse tipo de atitude, porque não está no mesmo patamar de Deus, não é uma negociação entre sócios. E aí ele conclui aquele arremata com chave de ouro. Não pode ser mais que soberania por parte de Deus, que é o que vemos que é aquilo que é natural da parte de Deus, por ser o Senhor, por ser soberano o Senhor, e obediência por parte do homem. Então a pregação eficaz conduz a esse tipo de atitude, conduz a esse tipo de resultado. Vamos entender qual é o seu lugar. Certo? É um lugar importante, é um lugar relevante, tá certo? É uma peça fundamental, mas não como soberano, e sim como servo. O dia que ele entender que ele é servo, então poderá obter resultado frutífero aí da sua obra, certo? Ser de fato um pregador, um proclamador eficaz da palavra de Deus. E aí, com isso, dando sequência aqui ao nosso estudo, na área de homilética, localizar aqui a página. Dando sequência